Volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 e o versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, este versículo de número 22, estas palavras sobre o Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele, isto é, despedia as multidões. Bem, amigos, a nossa meditação nesta noite no Evangelho é sobre vencendo dificuldades para chegar ao Salvador. Eu espero que essa seja uma mensagem de tremendo encorajamento a todos nós nesta noite. O Senhor Jesus Cristo, aqui neste contexto, ele acabara de realizar um dos milagres, digamos, mais extensivos em todo o seu ministério, em termos de benefício para o maior número possível de indivíduos. Ele tinha, naquele contexto, partido aqueles pães, é limitado, nos diz Mateus, uma multidão de quase 5.000 pessoas, mas provavelmente muito mais do que 5.000 pessoas, talvez algo em torno de 20 e poucas mil pessoas foram alimentadas, porque era costume dos judeus nesta época ainda contar apenas os homens em idade de ir para a guerra. Não estão incluídas aqui as mulheres, os idosos e as crianças. E um milagre tão grande que beneficiara tantas e tantas pessoas que foram alimentadas pelo Senhor e que também foram curadas por Ele. E João nos diz que o frenesi depois deste milagre foi tão grande, tão intenso, que as multidões, conversando entre si, de alguma maneira desejaram tomar o Senhor Jesus à força e carregá-lo em uma procissão, entrando em Jerusalém para coroá-lo como seu rei e Messias. Eles estavam realmente tomados, nós vemos, por uma impressão da pessoa do Senhor Jesus Cristo como um homem de grande poder, como um homem de grande capacidade e de grande compaixão, que realmente o Senhor Jesus Cristo tinha grande compaixão pelas multidões. Nós lemos que não havia nenhuma pessoa que o buscasse e que voltasse de mãos vazias, tendo uma necessidade física. O Senhor curava a todos os que vinham a Ele. O Senhor amparava a todos que tinham necessidade. Ele demonstrava o seu poder e o seu favor a cada pessoa necessitada. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem que Ele não tinha vindo a este mundo para ser coroado como um rei físico em Jerusalém e restaurar aquela nação. E que o seu reino não era um reino na Palestina, centrado neste mundo físico. E ele sabia muito bem do desejo do coração daqueles homens e mulheres por não terem entendido ainda o seu evangelho e a sua missão neste mundo. Eles queriam um rei humano apenas. Eles queriam um rei que lhes desse prosperidade, alimentasse os seus estômagos. E o Senhor Jesus sabia muito bem. E é nesse contexto que nós lemos que ele despede a multidão, que no versículo de número 22, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, que eles partissem para o outro lado, do lago da Galileia, e fossem sozinhos enquanto ele despediria as multidões. Os discípulos estavam indo para Cafarnaum, e o Senhor Jesus Cristo haveria de subir sozinho para um monte, para ali orar, estar em comunhão com seu Pai Celestial. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o porquê ele havia enviado os discípulos sozinhos naquele barco de volta a Cafarnaum. E era no meio desta jornada que nós lemos este versículo de número 24, que o barco onde estavam os discípulos, já no meio do mar, a palavra aqui é mar, mas não era um mar, era um lago muito grande. Por ser tão grande, aquele lago era chamado, alimentado pelo rio Jordão, era chamado de o lago ou mar da Galileia. E o barco já no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É um lugar onde há muitos ventos, porque é um corredor de montes em torno deste lago, e esse espelho plano do lago cria um corredor perfeito para muitos ventos fortes tomarem lugar naquela situação, naquele contexto. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Que nesse momento aqueles discípulos são tomados de terror e de temor. E pense você comigo, não eram pessoas que nunca tinham entrado na água, eram profissionais pescadores, eram homens que sabiam nadar muito bem e que já haviam passado por situações difíceis, de modo a passar a noite pescando naquele lago. Eles conheciam cada canto e a força do vento também, eles sabiam como se controlar sobre aqueles barcos. Mas de repente eles são tomados de terror, de temor. O barco já estava no meio do mar, açoitado, nos diz Mateus, pelas ondas, porque o vento era contrário à direção deles. Eles queriam ir para uma direção, mas eles estavam sendo puxados e empurrados para outra direção. E nós lemos na sequência que o Senhor Jesus Cristo, ele vem em direção àqueles discípulos andando sobre as águas. Ele estava no momento anterior sozinho no monte,
Provavelmente daquele monte, um morro muito alto, não uma montanha, ele conseguia visualizar os discípulos no meio daquela tempestade. Não me pergunte se ele já veio direto do monte andando pelo ar até chegar naquele lago, se ele consegue andar sobre as águas, certamente sobre o ar, ele subiu sobre as nuvens, mas de alguma maneira ele veio andando sobre a água como terra firme em direção aos discípulos. O barco, sem dúvida, tinha uma vela, não era uma canoa, era um barco que havia departamentos, espaços para alojar grandes redes e peixes e caber muitas pessoas. Nós não podemos calcular o tamanho dele, mas certamente tinha um mastro e uma vela, mas uma vela neste horário não serviria de nada diante de uma tempestade como aquela. Tudo o que eles poderiam fazer era baixar a vela para não capotar, não tombar e começar a remar com toda a força que possuíam para conseguir, contrário ao vento, chegar em seu destino. Eles estavam atormentados, nos diz Mateus. Eles estavam apavorados, remando com o vento contrário, uma vela inútil, grande tormenta, tentando chegar à margem, remando entre as ondas. E é nessa circunstância que o Senhor Jesus Cristo vem a ele, no versículo 25, e diz a eles: a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. A quarta vigília da noite, entre 3 às 6 horas da manhã, antes do sol raiar, antes do dia nascer, de noite ainda. E João nos diz, na mesma narrativa sobre esse contexto, ele estava lá, que os discípulos ainda estavam distantes do outro lado. Ele fala sobre 25, 30 estádios de distância, 5 a 6 quilômetros ainda de distância para onde iriam. E por todas aquelas horas eles já estavam remando, e remando, e remando. E você pode imaginar nesta altura do campeonato a fatiga desses homens, o cansaço, e pelo cansaço o desespero começando a tomar conta de seus pensamentos pela sua vida. E no versículo 26 nós lemos que os discípulos, vendo o Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram. E você pode imaginar o tom deste grito: com muito medo. Eles estavam realmente aterrorizados, cansados, desesperados, se chegariam do outro lado, aterrorizados por suas vidas, e de repente eles veem uma imagem, um vulto, alguma coisa. E deixe-me te dizer algo curioso: havia no folclore dos judeus daquela época, era uma religião tão cheia de tantos e tantos folclores, que se você se deparasse com um fantasma, você já era, ver um fantasma e bater as botas. Então você imagina no momento em que eles viram um vulto e imaginaram ser o Senhor Jesus Cristo, aquela imagem, um fantasma. Eles nos dizem: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E imagine o medo agora, e gritaram com medo. Como pode, não é? Um folclore enraizado na mente das pessoas, e numa situação como aquela, tudo pode vir à mente, na verdade. Mas por que isso? É a nossa primeira pergunta. Por que aqueles homens se encontraram numa situação que, se não fosse seria cômica, se não fosse tão trágica, não é verdade? Por que eles se encontraram tão aterrorizados diante da imagem do Senhor Jesus Cristo? Bem, nos parece que isso aconteceu e que o Senhor Jesus Cristo desejava que os seus discípulos, que estavam em sua universidade para se tornarem apóstolos, aprendessem uma lição aqui. E essa seria uma lição importante de confiar e depender do Senhor Jesus Cristo em todas as circunstâncias. O Senhor não estaria com eles por algum tempo fisicamente, estaria com eles pelo seu Espírito, mas eles teriam que seguir confiando no Salvador. E essa lição precisava ser aprendida, e ela foi aprendida aqui. Meus amigos, nós aprendemos algo também sobre a natureza da verdadeira fé no Salvador. Eles estavam na universidade do Senhor Jesus Cristo, treinando para o ministério. E nós aprendemos algo aqui também sobre conversão, sobre salvação, conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui foi escrito e narrado primariamente para aqueles discípulos, mas também para nós. Está registrado aqui para nós, para você e para mim, algo do Evangelho, algo maravilhoso sobre a salvação nesse contexto aqui. E essa era a mensagem do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Senhor Jesus Cristo era uma sempre de confiança nele como Salvador, em seus méritos, na obra que ele haveria de realizar naquela cruz e em sua vida perfeita. Os discípulos deveriam aprender esta lição, de confiar no Senhor Jesus Cristo em todas as situações. E é para nós também. É uma mensagem que fala sobre conversão, salvação e perdão de pecados.
É uma lição que fala sobre arrependimento de pecados, sobre como receber o Salvador em nossas vidas, fala sobre a nova vida, fala sobre esse milagre realmente do alto, que é a conversão. E os discípulos haveriam de passar por tudo isso, e sobre a necessidade de fé e de dependência no Senhor Jesus. E nós vemos aqui em nosso texto muitas coisas. No versículo de número 26, os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Bem, eles viram o Senhor Jesus Cristo, mas ficaram confusos em vê-lo andando sobre as águas. Eu creio que eles reconheceram o Senhor, mas estavam duvidosos porque eles viram Jesus Cristo em um contexto fora do comum, andando sobre as águas, e assim as suas mentes duvidaram se era realmente o Salvador, e por ver algo sobrenatural, eles imaginaram então que poderia ser um fantasma. Mas por que eles temeram? Certamente eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo, ele não estava distante. Por que eles duvidaram nesse momento que era o Jesus, que era o Senhor, mesmo sabendo talvez que era realmente o Senhor Jesus? Meus amigos, nós aprendemos uma lição profunda aqui nesse momento. Você se recorda do contexto imediato desse incidente? Um grande milagre foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele alimentara quase 20.000 pessoas, imagine isso. Multidões vinham ao Senhor Jesus Cristo para serem curadas, milhares de enfermos com todo tipo de enfermidade, e não eram enfermidades psicossomáticas, do tipo que o médico não consegue saber onde está, uma dor forte em algum lugar. Eram pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas paralisadas, pessoas com membros mirrados, sem o tecido, sem as juntas, sem os ligamentos. Eram enfermidades reais, que não tinham cura na época, nem teriam curas hoje também. Era uma desabilitação, se por dizer, de algum membro. Eram curas verdadeiras. O Senhor Jesus Cristo curava a todos. Ele criava células novas, e órgãos, e tecidos, e colocava as pessoas de pé, e andando, e de volta ao senso, com saúde e com vigor em seus corpos. E aqueles discípulos tinham testificado isso não uma, nem 10 vezes, mas muitas e muitas vezes. O próprio apóstolo João nos diz que se houvesse espaço para escrever tantas coisas, bem, não haveria livros que caberiam na face da terra, de tantas coisas que o Senhor tanto ensinou, quanto realizou. Aqui nós temos um exemplo, não é uma amostra do poder do Senhor registrado nesses evangelhos, mas Ele fez tanto e muito, muito mais do que está registrado aqui. Mas os discípulos viram tudo isso de primeira mão. Isso que é chocante realmente pensar a respeito. Eles viram o Senhor Jesus alimentar aquelas multidões de uma maneira tão tremenda e gloriosa. E eles estavam presentes nas curas, nos milagres e em tantas outras oportunidades. E às vezes o Senhor Jesus Cristo curava uma pessoa só por uma única palavra: ser limpo, limpo, quero, levanta. Os discípulos ficaram maravilhados ao ver estas coisas, e eles sabiam que o Messias tinha vindo a este mundo. Mas amigos, aqui nós temos diante de nós um incidente. E você se recorda também no capítulo 8, no versículo de número 23, eu estou tentando construir a situação para que você perceba que um incidente semelhante a este acontecera. Volte comigo por um minuto. Capítulo 8, versículo de número 23. No mesmo evangelho: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, esse é o mar da Galileia novamente, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, o Senhor Jesus Cristo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Que tremendo, não é? Eles tinham passado pela mesma situação, um período anterior, apenas 8 capítulos, 6 capítulos antes, a mesma situação, o mesmo contexto, o mesmo terror, e o Senhor Jesus Cristo apaziguando a natureza e demonstrando o seu poder. Por que aqui nesse contexto eles se aterrorizam e perdem a alma, assim por dizer, a ponto de imaginar que estão perdidos e que é um fantasma e que vão morrer e que o barco vai virar e que eles não vão conseguir chegar lá? Por que razão? Que coisa, não é? Coisa tremenda, tantos milagres no registro. Uma experiência similar, mas quão rapidamente eles se esqueceram dos milagres. Milagres que eles mesmos estavam envolvidos muitas vezes, sem contar aqueles que eles observaram. De repente eles se esqueceram de tudo, como se assim fora. E a resposta, meus queridos, para essa atitude nesse momento repetido aqui, é que eles foram muito vagarosos em compreender o significado dos milagres.
Eles foram muito vagarosos em entender o significado daqueles milagres como uma mensagem. Cada milagre era uma mensagem. Eles simplesmente estavam tomados pela maravilha do milagre, mas foram muito lentos e vagarosos para entender a mensagem do milagre e se submeterem ao Salvador. Bem, a experiência desses discípulos nos ensina sobre algumas dificuldades que há no caminho para crermos no Senhor Jesus Cristo. Não são dificuldades que estão no Salvador nem na sua mensagem, são dificuldades que estão em nós. E nós iniciamos aqui neste ponto essa aplicação espiritual. Aqui está um aspecto da busca de salvação de uma pessoa. Há dificuldades até nós chegarmos ao Senhor Jesus Cristo, e de muitas naturezas e de muitas formas. Nós somos exatamente como esses discípulos. Eu espero que essa mensagem te auxilie de alguma maneira nesta noite. Às vezes, nós somos despertos por Deus para buscar o seu Filho Salvador. Circunstâncias em nossas vidas são usadas por Deus para tocar a nossa consciência a respeito da existência da alma, a existência do pecado dentro de nós, o julgamento vindouro, o Salvador que veio a este mundo. Nós somos despertos pelo Senhor que inicia esta obra em nós para buscá-lo, para seguir esta jornada em direção ao seu Filho, e os nossos olhos se abrem de repente, nós vemos a realidade da vida, eles são abertos pelo Senhor, e nós percebemos que há uma alma dentro de nós, e que há um inferno sim, e que há um céu sim, e que essas coisas são verdadeiras, que a mensagem da palavra de Deus é verdadeira, e nós entendemos que há uma vida para além do túmulo, e nós ouvimos a mensagem do Evangelho e sentimos a nossa necessidade de perdão de nossos pecados, de reconciliação com Deus, do céu, e nós começamos a crer no Senhor Jesus, a crer na sua palavra, a crer no seu Evangelho, que Ele é o Salvador, que Ele veio ao mundo não para ser um exemplo, mas para salvar pessoas que não conseguem fazer por onde. Essas coisas se tornam reais, e nós entendemos e começamos a crer no Senhor Jesus Cristo. E veja, no momento em que nós começamos a colocar um interesse nestas verdades, e a buscar, de repente a nossa atenção é distraída e levada para outras coisas. Será que não é essa a verdade sobre cada um de nós? De repente, nossa atenção é chamada para algo e nós deixamos de buscar o Salvador. Talvez algo que nós aspiremos neste mundo, algo que nós queremos ser ou ter ou alcançar. E como essas coisas começam a consumir a nossa mente e a nossa energia e os nossos pensamentos, e nós regredimos em nossa busca pelo Senhor, e nós deixamos de buscar o Salvador como buscávamos antes, e aquela intensidade, aquele senso de urgência deixou de ser urgente, porque algo chamou a nossa atenção por meses, por algum tempo, o nosso coração deixou de buscar a Cristo. Bem, você vê isso na vida dos discípulos, eles são discípulos. No meio dessas grandes coisas, milagres, curas, situações tantas, de repente eles estão em dúvidas, de repente eles estão confusos sobre várias coisas. Então considere comigo esses versículos para ver a razão disso. Versículo de número 26 e de número 27, nós vemos essas palavras: que os discípulos, vendo o Senhor Jesus andar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo, rápido, antes que eles se atemorizassem demais, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que palavras! Em Marcos, que também registra essa narrativa, na verdade nós aprendemos lá que o Senhor Jesus Cristo de propósito fez algo para que eles clamassem a Ele. E Marcos nos diz que o Senhor Jesus Cristo demonstrou como se ele estivesse passando no barco, indo para outra direção, e nem ia parar por ali. Isso levou eles a se atemorizar mais, para clamar ao Senhor por auxílio. Marcos deixa esse detalhe. Isso levou os discípulos a gritarem, a pedirem ao Senhor por auxílio, antes que o Senhor Jesus Cristo respondesse. Bem, há uma aplicação para nós aqui, porque essa atitude também é necessária para cada um de nós. Amigos, você não irá a lugar algum em tua vida espiritual, em tua busca, antes que você clame a Jesus Cristo. Essa é a lição clara e descrita aqui nessa narrativa. Você começou a buscar o Salvador, a se interessar pela palavra de Deus, você foi convencido da Bíblia por tantas e tantas coisas, de tua necessidade de Deus, do perdão que é necessário, do vazio da tua vida, do engano do pecado, que salvação não é uma mera questão de religiosidade, é uma obra real de Deus na vida de um ser humano, e o teu interesse foi despertado pelo Senhor, e você começou a buscar estas coisas, mas de repente
E em vez de clamar a Cristo por perdão e salvação, talvez você tenha começado a buscar a religião e obras de caridade, e fazer alguma coisa para se remendar diante de Deus. A tua consciência foi desperta quanto ao pecado e condenação, e no lugar de clamar a Cristo Salvador por perdão e dirigir a Ele a tua alma em clamor, em oração, você começou a lidar com coisas da religião e tentar se polir e melhorar, e imaginar que ser salvo é meramente uma questão de manter meus pecados piores mais embaixo e tentar mantê-los ali de alguma maneira, com algum ato religioso, e assim eu sigo bem agradando a Deus. Você não clamou ao Salvador ainda, talvez. Você não dirigiu a Ele a tua alma em arrependimento e fé. Cristo fez, nos diz Marcos, como que se Ele estivesse passando ao longo do barco de propósito, para que os discípulos clamassem a Ele no momento de dificuldade. E Ele estava ensinando a necessidade de fé e a necessidade de confiança por inteiro no Salvador. Bem, amigos, é melhor que você comece a orar ao Senhor. É melhor que você comece a se dirigir a Ele em oração e trazer diante dEle palavras de arrependimento, pedindo por ajuda e dizendo a Ele o que você necessita em tua alma, de perdão, de salvação, de um novo começo. É melhor que você comece a clamar por salvação. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, eu não consigo vencer os meus pecados, eles estão continuamente em mim. Eu paro de pecar em uma coisa, eu começo ali, eu não tenho certeza, eu não tenho paz. Senhor, me ajuda, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. É melhor que você comece a se dirigir ao Salvador, pedindo a Ele por socorro, pedindo a Ele por vida e pedindo a Ele por perdão. Senhor, eu quero conhecer o caminho de salvação. Eu quero sentir uma urgência em Te buscar e não descansar até que eu encontre uma resposta de paz e uma certeza de vida eterna. Você precisa começar a orar ao Senhor e pedir a Ele, porque se você não pedir, Ele simplesmente passará ao longo. E ainda embora você tenha tido tantas experiências em conhecer sobre Ele, como aqueles discípulos viram em primeira mão, tantas provas reais sobre a divindade de Cristo, e embora a tua consciência tenha sido desperta a respeito do pecado e da alma e de que há um Salvador, se você não se dirigir a Ele como um pecador para tê-lo como Salvador, você não terá nesta vida nem na eternidade. E essa é uma lição tão grave e tão necessária que o Senhor estava ensinando àqueles discípulos. É necessário clamar ao Senhor, é necessário se dirigir a Ele. Você precisa começar a orar de uma maneira séria e de uma maneira consistente, não mais aquelas orações mecânicas, religiosas, mas como que na alma, clamando a Deus e se dirigindo a Ele e pedindo por vida e pedindo por salvação. Que lição tão clara. Meus amigos, nós não podemos nos projetar para dentro do céu, nós não podemos nos empurrar para dentro do céu sem nos dirigir ao Senhor Jesus Cristo. É Ele quem abre a porta, é Ele que nos conduz ali. E essa talvez seja a coisa mais importante que eu te diga nesta noite. Você deve começar a pedir a Ele por perdão e por salvação, e a fazer isso de uma maneira urgente, de todo o coração, e de uma maneira séria. Pedir que Ele te ajude a buscar. Se você não sente, se você se sente frio, diga a Ele também. Senhor, me dê sentimentos reais, me dê uma mente preocupada. Eu me sinto frio, este mundo me preocupa mais, eu sei que eu não estou salvo ainda. Me ajuda a me preocupar, ajuda-me a ver a realidade de uma eternidade banido da Tua presença, lançado para longe de Ti. Não permita que esse mundo de tantas preocupações me afaste de Ti, que eu não clame mais a Ti. Eu quero seguir e continuar a clamar por vida e perdão. Me ajuda, ó Senhor. Mesmo isso você deve dizer a Ele. Você deve começar a orar ao Senhor e a pedir a Ele por graça e auxílio. Então nós lemos este versículo de número 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que palavras, né? Se és Tu, Senhor. Porque se é o Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa. E eu vou apelar a Ele. Senhor, me permita vir a Ti. Ele creu até certo ponto que se o Senhor comandasse ir, Ele iria. Eu não sei o que você faria nessa situação. Você colocaria o pé na borda do barco e já pularia para cima da água, como quem pulasse em cima de um chão firme, começasse a andar na direção ou saltasse. Simplesmente Pedro creu. E ele foi em frente até certa medida.
até a medida que a sua confiança o levou. O versículo 30 nos diz que, sentindo Pedro o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me, perdão. Ele sentiu o vento, ele sentiu as ondas. Que interessante, não é? Ali está ele, sob o comando do Salvador, indo em direção a Cristo Jesus. Uma realidade fora do comum, andando sobre a água. Eu não sei quantos metros de profundidade havia embaixo dele para que ele se pudesse afundar ali. Ondas também. Mas simplesmente andando naquela realidade espiritual, em direção ao Salvador. Até onde a sua confiança o garantiu ir. Mas de repente ele sentiu a força do vento e o frio, e as águas molhando o seu pé. De repente ele se viu no meio de uma realidade, e ali ele começa a submergir. E assim acontece com muitos de nós também em nossa jornada em direção ao Salvador. Nós começamos crendo, nós começamos buscando, talvez haja uma assiduidade na igreja, na leitura da palavra, na oração. Como que colocamos nossos olhos nele, nós não o vemos com clareza, mas eu estou buscando, eu quero encontrá-lo, eu quero chegar até o Salvador. E nós dizemos: ó Senhor, ouve a minha oração. Eu te peço, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente, como aquele meu amigo, aquela minha amiga tão transformada, que diz que nasceu de novo. Eu quero ter paz, me faz um filho, uma filha. Senhor, muda a minha vida, eu te darei a minha vida, me coloca neste caminho para a salvação. Bem, esse é o caso de Pedro, representado aqui. E ele fez algo remarcável, ele andou sobre a água. E assim é conosco, meus queridos, nós começamos pedindo ao Senhor por algo sobrenatural. Algo sobrenatural, salva a minha alma. Isso não é algo que uma pessoa, uma religião pode fazer. Essa é uma obra miraculosa. É a mesma obra necessária para criar um olho humano como o Senhor criou, ou aqueles pães e peixes a partir de apenas poucos pães. Criar algo que não existe dentro de nós, vida espiritual. Nós estamos pedindo a Ele, como Pedro, para andar e quebrar a lei da gravidade sem nos afundar. É isso que nós estamos pedindo a Ele, para que nossos olhos sejam abertos, que haja uma transformação em minha vida, e que eu seja reconciliado com Deus. E o que nós pedimos é tão miraculoso e sobrenatural quanto andar sobre a água e não se afundar, exceto que não há o benefício, obviamente, de andar sobre a água, ser convertido e andar com Deus, e conhecê-lo, experimentar as suas bênçãos e respostas de oração. Isso é algo que vem após a conversão. Você percebe que nós pedimos certas coisas que só nos serão dadas após o arrependimento à fé, após o novo nascimento, porque são obras espirituais, são coisas espirituais. E nós estamos pedindo aqui, e aqui está a oração, a aplicação. Eu oro, eu clamo ao Senhor por Ele, por sua bênção, e então eu vejo as ondas em minha volta, a água, e os problemas, e as dificuldades, e as tentações. E eu penso comigo mesmo: eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a salvação, mas parece que as coisas estão só piorando dentro de mim. Parece que está tudo piorando. E as pessoas falam coisas que eu não gosto de ouvir, e eu vejo coisas em mim que eu não via antes, que eu não gosto de ver agora dentro de mim. E eu penso comigo mesmo: quantas coisas eu vou ter que deixar para trás se eu me tornar um crente em Jesus Cristo. De repente eu vejo o valor dessas coisas para mim neste mundo, como eu amo estas coisas, todas estas coisas que eu quero fazer para mim mesmo, minha carreira, coisas que eu quero experimentar, que eu não experimentei, e certos pecados que eu gosto e eu sei que é desagradável ao Senhor. De repente, não é? Se alguém pudesse olhar sobre nós, teria uma preocupação nos nossos olhos, mas não entenderia o que estava acontecendo dentro de nós. Uma luta, e todo o entretenimento sujo que eu vou ter que abandonar. Tantas coisas, eu estou buscando o Salvador, mas de repente eu percebo a realidade deste mundo, que eu terei que partir com este mundo em tantas e tantas coisas que são desagradáveis a Deus. Há certas coisas que eu terei que abandonar, porque eu não poderei viver para mim mesmo, no controle da minha vida. E eu começo a olhar para todas estas coisas em minha volta. Eu terei que sofrer desprezo e chacota de minha família, que irá desprezar o meu testemunho. Eu serei colocado de lado e vou perder tantas vantagens, humanamente falando, neste mundo. Muitos desses amigos e familiares, talvez sejam os meus maiores inimigos daqui para frente, não de uma maneira aberta, mas de uma maneira velada, talvez. E de repente eu estou olhando as ondas e a minha mente quer dar um passo atrás e não mais buscar o Salvador. E ali eu paro de buscá-lo. Será que eu estou descrevendo a vida de alguém neste momento?
E você começou a buscar a Cristo para a certeza de salvação, para a maior de todas as coisas, o perdão e a vida eterna, e de repente você começou a dar um passo para trás, de volta a este mundo, por temor, por algum medo. E esse pregador está me dizendo que a Bíblia me diz que ela me transforma o caráter quando eu venho a Cristo Jesus, que eu serei uma nova pessoa. E que se eu sou uma pessoa agressiva, eu serei uma pessoa tão diferente. Eu tenho medo dessas transformações. Medo. É igual ter medo de uma cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia. Como vai ser esse negócio? Eu tenho medo de ser mudado e transformado e ser uma nova pessoa. O temor do desconhecimento toma conta de mim. E se eu me decepcionar? E se eu me enganar novamente? E se não for verdade, eu não for salvo, for mais um exercício religioso, alguma coisa do tipo, eu dou um passo para trás em minha busca por Deus, e eu estagno em minha busca por Deus, e eu estou com medo de me arrepender, eu estou com medo de me dirigir ao Senhor para a salvação. Eu não quero lidar com estas coisas, pastor. Eu vou precisar me arrepender diante de Deus, e há tantas coisas dentro de mim que eu tenho enterrado em minha memória que eu não quero voltar a lidar com ela. Para me vir diante do Senhor, eu vou ter que abrir a câmara dos terrores e lidar com tantas coisas e confessar a Ele. Eu vou ter que dizer que foi a minha culpa, que foi eu que fiz isso e criei toda a situação para que aquilo acontecesse, que eu sou o culpado. Eu começo a temer estas coisas e vir com vergonha diante de Deus e dizer a Ele que eu me envergonho de tantas coisas erradas que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. Eu temo perder o controle da minha própria vida. O que vai ser de mim? Eu não vou poder controlar a minha vida, não vou poder ser meu próprio mestre, dirigir o barco da minha vida, e guiar do jeito que eu desejo guiar, e fazer as coisas da maneira como eu desejo fazer. O meu orgulho vai desmoronar, porque se eu vier a Cristo, eu tenho que buscar a vontade dEle para a minha vida. Eu começo a ouvir estas coisas no sermão, ou ler na Bíblia, as pessoas me explicam essas coisas, que eu preciso ser guiado pela palavra. E nós nos tornamos como Pedro, diante daqueles ventos e ondas terríveis, a temer por nossa busca em direção ao Salvador, e a parar e a voltar atrás, e a nossa fé falha, e nós paramos de pedir pelo seu perdão. Pedro estava numa situação difícil de repente, não é verdade? Sem colete salva-vida, no escuro, em cima do mar da Galileia. Se ele voltasse, ele se afundaria de repente. Paralisados, com seus olhos nas ondas, ele começava a afundar. E então nós lemos que ele começou a clamar ao Senhor, no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amigo, amiga, se você começou a buscar o Salvador em um determinado momento da tua vida, há um mês atrás, há 3 anos atrás, há algum tempo atrás, e você de repente começou a temer, não volte atrás em tua busca, não retroaja. Não deixe de buscar o Salvador e a certeza de perdão e vida eterna. Não faça isso. Você se afundará em teus pecados e eles te dominarão e te consumirão. E se ainda há hoje dentro de você uma consciência desperta e um desejo para encontrar o Senhor, mesmo essa consciência será tão cauterizada que você não sentirá mais. E o erro e o pecado você conseguirá racionalizar e colocar de lado para viver e continuar nele. Não volte atrás em tua busca. Persista em clamar ao Senhor por salvação. Persista em vir em direção a Ele, pedindo por vida eterna, por perdão. Uma nova vida. Voltar atrás é voltar a este mundo, uma vida sem sentido, de ilusão. Isso é trágico. Isso é tudo o que restará para você. Tua vida está em jogo. É uma questão de vida ou de morte. Fixe os teus olhos no Senhor, que você começou a buscar algum tempo atrás, talvez, e parou. E você deve clamar a Ele novamente: Senhor, me salva desses temores indignos. Senhor, me salva do medo de pessoas ou de realidades que eu não conheço. Senhor, me liberta destas coisas. Ó Senhor, eu preciso de vida espiritual dentro de mim. Eu preciso ser uma nova criatura em Ti. No versículo 30, a segunda parte, nós lemos que conforme ele temeu, ele começou a clamar. E no versículo de número 31, logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes?
Se essa é a nossa realidade, um passo para frente, 2 para trás na busca do Senhor, 3 passos para frente, 2 passos para trás na busca pelo Senhor, um passo em direção a Cristo, um passo em direção a este mundo novamente. Analise o teu coração. O que é que está te segurando e te prendendo nesta vida e neste mundo até aqui? Algo te fez parar em algum determinado momento. Eu te garanto que não foi o Salvador. Algo te fez parar em tua busca por vida eterna. Amigo, você precisa ver a tua condição espiritual nesta noite e tomar com seriedade esta condição espiritual. Um pecador aos olhos de um Deus santo. Uma vida breve, então, julgamento. Toda a alegria e todos os bens e todas as experiências neste mundo ficarão para trás, numa eternidade tão distante. Eu estarei na presença do Senhor para ser julgado por Ele e banido da presença dEle. Considere a realidade de não ter sido salvo até agora. Considere o estado espiritual de uma pessoa ainda não convertida, sem perdão, sem paz, sem salvação. A qualquer minuto, partindo deste mundo para a eternidade, é tão fácil morrer. É tão fácil partir para a eternidade, é muito fácil. Há balas perdidas em busca de cabeças em toda parte, há todo tipo de coisa, há receitas erradas, há ataques cardíacos, há todo tipo de coisa. É tão fácil partir. Tome isso em consideração, hoje aqui e amanhã talvez não mais aqui. E continue movendo em direção a Cristo e clamando a Ele por vida e por perdão. Seja sério a respeito destas coisas. O que te fez parar de buscar o Salvador? Amanhã, segunda-feira, você vai estar andando nas ruas de São Paulo, pegando o teu ônibus e o metrô, em direção ao trabalho, talvez os estudos. E o diabo talvez virá a você e te dirá: você está vendo o ônibus, o asfalto, as pessoas correndo para o trabalho, a padaria aberta, o cheiro do café. Isso é a realidade. Isso é a vida é isso, a vida é isso aqui, ó. Isso é a realidade, trabalhar, fazer o teu melhor, ganhar alguma coisa, experimentar tudo. Ontem lá na igreja, aquilo não foi a realidade, aquilo ficou para trás. Ontem à noite não era a realidade, isso é a realidade. Segunda-feira aqui no trabalho, no ar aberto. E Ele te levará a deixar de lado tudo o que você experimentou nesta noite, mesmo as convicções que o Espírito Santo trouxe à tua mente, ao teu coração. E talvez no escritório, na universidade, o diabo te dirá alguma coisa. Esqueça essa mensagem de ontem. Não se perturbe, se constranja com ela. Aqui está o mundo real, essa é a realidade. O telefone toca, você tem suas responsabilidades, planilhas é preenchida, e amanhã e depois, isso é a realidade. O diabo dirá: ontem foi fantasia, se esqueça daquela mensagem. Não há necessidade, a coisa mais importante é o aqui e o agora. Quem sabe depois você considera melhor essa mensagem, procura saber alguma coisa a respeito. Veja o exemplo dos discípulos. No meio de tantos sinais e tantas provas da divindade do Salvador e o seu poder, eles se esqueceram. E assim acontece comigo e com você, porque o inimigo de tua alma está operando para isso. Não nos disse o Salvador advertido a respeito disso, naquela parábola, que o semeador lança a semente e o diabo, como um corvo, está pronto a voar e tentar tirar aquela semente que foi ali plantada? Oh, queridos, não permita que isso aconteça e você seja uma pessoa de tão pequenina fé. Eu vou perder o prazer deste mundo, e há coisas que eu ainda não alcancei, que eu preciso alcançar primeiro, e eu vou ser ridicularizado, vou perder vantagem no trabalho, meu chefe ele não crê em Deus. Quando ele ficar sabendo sobre estas coisas, tua vida será vazia e o fim logo chegará. Ouça essas palavras, este versículo de número 31. Que palavras! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você percebe, as suas mentes saíram apenas do milagre para a mensagem que o milagre transmite. Quem jamais poderia dizer ao vento: pare, e a onda baixe, e andar sobre a água, senão o próprio Criador?
eles entenderam. Por que eles não entenderam estas coisas antes? Eles finalmente creram. E a experiência de Pedro ajudou a crer. E assim acontece em nossa busca. A experiência da obra de Deus na vida de outras pessoas nos ajuda muitas vezes a vermos que a conversão é verdadeira, e que a salvação é possível, e que a pessoa é transformada por Deus. Amigos, há centenas de testemunhos em toda parte, de muitas e muitas pessoas que buscaram e que persistiram buscando o Salvador, e que um dia encontraram uma resposta de paz. E tudo está registrado na Bíblia, está registrado na vida das pessoas para nos encorajar que nós devemos fazer de Cristo o nosso tudo e o nosso maior, até encontrá-lo, até tê-lo em nossas vidas, até ter certeza de perdão. Você deve vir a Ele e confiar nele, uma simples fé e um verdadeiro arrependimento. E recordar aquilo que Ele fez naquela cruz. Ali está o ápice e o pivô de todas as coisas, a maior de todas as transações no universo. Ali está garantida a tua salvação, que Ele já pagou, que o meu pecado que me separa de Deus e que me levaria à condenação foi pago por Ele. E se eu me aproximar dEle como um pecador para clamar por perdão e salvação, está garantido para mim o perdão. Ele fez naquelas 6 horas de dor e agonia, quando Ele entregou a sua vida, sabendo por quem Ele morreria. E se você vier a Ele como você está, você saberá que Ele morreu por você também. Ele morreu por você. Se você vier a Ele, você saberá e você experimentará. Pessoas que passaram pela mesma situação como você, indo para frente, parando, voltando para trás, seguindo até clamarem ao Senhor. Marcos nos diz que uma das razões por que eles não creram que Cristo era o Cristo foi que seus corações estavam endurecidos. Se esse é o teu caso, peça ao Senhor então por um novo coração, e um coração sensível à palavra de Deus. E coloque de lado toda a ironia e toda a dúvida, e olhe somente para o Salvador. Não olhe mais para os discípulos, para a religião cristã, aqueles que se vestem de Cristo e dão um mau testemunho. Olhe para Ele somente. Se você vier a Ele como você está, você pode ter certeza. Deixe todo o vacilo, deixe toda a dúvida e comece a orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Você chegou até aqui, tão próximo, tão perto do Salvador, e ainda não pediu a Ele por vida e salvação. Peça, querido, peça ao Senhor Jesus Cristo, peça a Ele mesmo nesta noite, e você saberá que Ele te salvou.